Junho 27, lendo a história de Deus. 2 Reis 9 a 11 e 2 Crônicas 22, versículo 10 a 23, versículo 21. 2 Reis 9. Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos membros da comunidade dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esta vasilha com óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi. Dirija-se a ele e tire-o do meio dos seus companheiros e leve-o para uma sala. Depois, pegue uma vasilha, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então, o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então, o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você destruirá a família de Acabe, o seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. Quanto a Jezabel, será devorada por cães em um terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então, ela abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Não nos engane, conte-nos o que ele disse, insistiram. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente, eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acazias. Então, Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi, começou uma conspiração contra o rei Jorão na época em que este defendeu com todo o Israel Ramote-Gileade contra Azael, rei de Arã. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei de Arã. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém escapar da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então, ele subiu no seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá descansando. Acazias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela relatou: ele chegou até eles, mas também não está voltando. O chefe da tropa guia o carro como Jeú, neto de Ninzi, pois dirige feito louco. Jorão ordenou que preparassem a sua carruagem. Assim que ficou pronta, Jorão, rei de Israel, e Acazias, rei de Judá, saíram cada um na sua carruagem ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu:
Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu no seu carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, o seu oficial: Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote, de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos cavalgávamos acompanhando a sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor. E com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora, então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã. Jeú, porém, o perseguiu gritando: Matem-no também. Eles o atingiram no seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu fugir para Megido, onde morreu. Os seus oficiais o levaram para Jerusalém e o sepultaram com os seus antepassados no seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pela porta, ela gritou: Como vai, Zinri, assassino do meu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal, era filha de rei. Quando, porém, foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Em um terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Como esterco no campo serão os restos mortais de Jezabel em um terreno de Jezreel, de modo que ninguém será capaz de dizer: Esta é Jezabel. 2 Reis 10. Jeú extermina a família de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. As cartas diziam: Assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carruagens e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei. Ponham-no no trono do seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: Se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: Somos os teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Então, Jeú escreveu-lhe uma segunda carta que dizia: Se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, trago-me a cabeça de cada um dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã, a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, mataram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, ele disse ao rei: Trouxeram as cabeças dos príncipes. Então Jeú ordenou:
Façam com elas 2 montes à porta da cidade, para que lá fiquem expostas até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: Vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam, portanto, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então, Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os aliados influentes, os amigos mais próximos e os sacerdotes, não deixando sobrevivente algum. Depois disso, Jeú partiu para Samaria, em Bet-Eked, dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então, Jeú ordenou aos seus soldados: Capturem-os vivos. Eles os capturaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: Você é realmente leal a mim, assim como sou a você? Jonadab respondeu: Sou. Jeú disse: Então, dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir na carruagem e lhe disse: Venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú elimina os servos de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. No entanto, Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os servos de Baal. Então, Jeú ordenou: Convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os servos de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. Então, Jeú disse ao encarregado do guarda-roupa: Traga os mantos para todos os servos de Baal. Ele os trouxe. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos servos de Baal: Olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente servos de Baal. Eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: Se um de vocês deixar escapar um só dos homens que entrego a vocês, pagará com a própria vida. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: Entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Eles os mataram à espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, que foi transformado em latrina até o dia de hoje. Foi assim que Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. O Senhor disse a Jeú: Como você agiu bem ao fazer o que é justo aos meus olhos, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, os seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem
se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a praticar. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto ao rio Arnon, passando por Gileade até Bazã, terras das tribos de Gade, de Rubem e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que realizou e todas as suas conquistas constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Jeoacás, o seu filho, sucedeu-o como rei. Jeú reinou 28 anos sobre Israel, em Samaria. Segundo Reis 11, Joás escapa de Atália. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real. Contudo, Joseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou em um território com a sua ama, para escondê-lo de Atália. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com ela no templo do Senhor enquanto Atália governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os comandantes dos batalhões de 100, dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor sob juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda no palácio real, outra terça parte na porta de Sur. A terça parte restante ficará na porta por detrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionam-se ao redor do rei, de armas na mão, matem todo aquele que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os comandantes dos batalhões de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então, ele deu aos comandantes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei de Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se de volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada trouxe para Joás, o filho do rei, pôs nele a coroa, ele entregou uma cópia do testemunho. Em seguida, proclamaram-no rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: "Viva o rei!" Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Então Atália rasgou as próprias vestes e gritou: "Traição! Traição!" O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100 que estavam encarregados das tropas: levem-na para fora, por entre as fileiras, e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram, no terreno do palácio, e ali foi morta. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois, todo o povo da terra foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir,
O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Levou consigo os comandantes dos batalhões de 100, os cários, os guardas e todo o povo e, juntos, conduziram o rei desde o templo até o palácio, passando pelo caminho que dava acesso à porta da guarda. O rei, então, assentou-se no trono real. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade se acalmou depois que Atália foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Segundo Crônicas 22, versículo 10, Joás escapa de Atália. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real de Judá. Contudo, Joseba, filho do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama. Assim, Joseba, filho do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atália, de forma que ela não pôde matá-lo. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com eles no templo do Senhor, enquanto Atália governava o país. Segundo Crônicas 23. No 7º ano, Joiada se fortaleceu e fez um acordo com os comandantes dos batalhões de 100. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei. Ele reinará conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo. Outra terça parte no palácio real e a terça parte restante ficará na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se ao redor do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então, ele deu aos comandantes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos, grandes e pequenos, que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e os seus filhos trouxeram para fora o filho do rei, puseram nele a coroa e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Em seguida, proclamaram-no rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Ela viu o rei à entrada, em pé, junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Os músicos, com os seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então, Atália rasgou as próprias vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100 que estavam encarregados das tropas: Levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote dissera: Não a matem no templo do Senhor. Então, eles prenderam
e a levaram à entrada da porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. Joiada fez uma aliança pela qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Depois, todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas do templo para que apresentassem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os comandantes dos batalhões de 100, os nobres, os comandantes do povo e todo o povo e, juntos, conduziram o rei desde o templo do Senhor até o palácio, passando pela porta superior, e assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade se acalmou depois que Atalia foi morta à espada. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.